Aleluia, Deus é bom. Vamos orar. Vamos adorar, amados. Vamos se levantar, vamos adorar. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o É nesse Rei. lugar de adoração que as bênçãos são derramadas. Para dizer que tu és o Senhor. É nesse lugar de adoração que todas as nossas coisas são Para supridas. dizer que tu és o Rei. E porque estamos diante de um Deus que tudo fez e que tudo faz. Estamos diante do grande eu sou. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Aleluia. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, nós nos rendemos à sua presença. A tua igreja te adora. Nós não queremos sair de perto de você. Teu reino é sempre eterno. A sua presença nos transmite vida. Justiça e A sua presença nos igualdade, transmite sabedoria. bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A sua presença nos transmite dependência. Nós somos dependentes A tua teu. igreja te adora. Nós te adoramos por tudo que tu és. Os reinos se abalam, os povos se curvam. Nós nos curvamos diante da As tua grandeza, bocas se abrem, diante da sua majestade. as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Não há Deus além de tu. Você é o único Deus. Para dizer que tu és o Senhor. O Deus que nos compreende por dentro. Para dizer que tu és o Rei. Um Deus que nos amou e fez algo por nós. Para dizer que tu és o Sabe, Senhor. Pai, nós podemos receber muitos presentes. Teu reino é E temos sempre recebidos. eterno, firmado em misericórdia. Mas o maior presente que recebemos foi justiça e igualdade, dado por você. bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Jesus Cristo foi o maior presente dado a nós. A tua igreja te adora. A tua Nós te damos graças. igreja, Graças, a tua graças. igreja te adora. A tua igreja te adora. É engraçado que nós temos a liberdade de repartir entre os nossos irmãos, entre os povos, esse presente. Amados, olha, vocês podem ter recebido muitos presentes na sua vida e irão receber. Mas saiba de uma coisa nesta noite: o maior presente que você pode e pôde receber foi Jesus Cristo. E esse presente Deus dá a oportunidade de ser compartilhado e com outras pessoas e com aqueles que não conhecem. Não é aquele presente que você coloca dentro da sua casa, não é aquele presente que você coloca dentro da sua caixinha. Não, é esse presente que você recebe, mas ele é compartilhado para todos aqueles que têm sede, para todos aqueles que têm fome. Esse presente se chama Jesus Cristo. E se sente, por gentileza, com esta convicção: adorando ao Senhor em todo o tempo, mesmo sentado, adore Ele.
Aleluia. Eu gostaria que a mídia, por gentileza, me colocasse em Ezequiel 22:30. Aqui possamos entender que nós vamos falar um pouco de intercessão. E o momento, o tempo é propício, amado. O tempo é propício para se falar nisso. Fala assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Isso não é o rei que está falando, mas é o Espírito Santo, que a palavra fala que essa palavra foi escrita por homens, mas foi movida pelo Espírito Santo. Homens movidos pelo Espírito Santo que escreveram essa palavra. E Deus disse que não encontrou nenhum homem naquela época. Mas graças a Deus que aqui, sabe, estão os homens nascidos de novo, os homens nascidos da palavra, os homens e mulheres nascidos do Espírito. E é por isso que nós fomos nascidos e somos nascidos do Espírito, que temos essa inclinação por dentro para interceder pelos nossos irmãos. Ou para todos aqueles ainda que não são, pelos povos ignorantes. Nós temos essa inclinação. Por quê? Porque nós somos movidos pelo amor de Deus. E a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado. Ele é derramado no nosso coração. O que podemos observar que Deus, Ele sendo Deus, Ele se preocupou em arrumar, sabe, algum homem, porque Deus não faz nada na terra, Ele não toca vidas, Ele não faz nada se não for através de homens, através de pessoas. E Deus, Ele nessa noite está procurando pessoas. E está procurando pessoas que não querem ser vistas no púlpito, não querem ser vistas dentro das igrejas, mas que querem ser vistas por Deus dentro dos seus quartos. Pessoas que vão promover livramentos. São pessoas que vão cessar guerras. E esse é o momento bem propício da igreja que estamos vivendo aí. Uma guerra, sabe, está batendo as nossas portas, mas há uma igreja viva, há uma igreja que clama. Há uma igreja com o coração latente, aberto para tudo aquilo que Deus quer. Amados, e muitas vezes o que podemos entender que nós, como cristão, nós só temos que interceder pelos nossos irmãos ou por pessoas boas, mas não foi isso que nós aprendemos com Deus. Veja que Abraão intercedeu por Sodoma e por Gomorra. Uma cidade e que só tinha prostituição, coisas terríveis. Ele intercedeu. Veja que não foi simplesmente porque estava lá com a sua família, porque se você for ver bem, nem Ló ali era justo. Nem a sua família, porque se você for ver este contexto, você vai ver que a mulher de Ló desobedeceu às ordens dos anjos, que diz que não era para olhar para trás, e ela olhou. É que as suas filhas, sabe, elas tiveram
a coragem de dopar, sabe, o pai com bebida e engravidá-las, porque elas pensavam que não haveria mais homens. Ou então, se for pensar assim, não haveria justo. Mas Deus fala que o clamor estava subindo aos ouvidos dele. Mas veja que não era o clamor do povo de Sodoma, não. Era o clamor de Abraão. Era o clamor de um homem que conhecia os feitos de Deus. Nós podemos aprender também e o maior das intercessões que nós podemos aprender e ver na Bíblia é quando Jesus estava lá na cruz, ele pregado na cruz, e ali, sabe, estavam os seus inimigos. Ali, sabe, estavam, sabe, aqueles que o queriam ver morto o mais rápido possível. Mas veja que nós podemos aprender com ele, porque ele é o primogênito, é o nosso irmão mais velho, e nós aprendemos com ele quando nós pensávamos que fosse sair da boca dele: Pai, manda uma legião de anjos para acabar com esse povo, e ele simplesmente falou: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E nós podemos aprender nessa noite, amada, a interceder não somente por pessoas boas, mas por pessoas ruins também, assim como foi com Jó. Enquanto ele orava pelos seus inimigos, aqueles que queriam, os muito amigos, e que queriam o mal dele, ele deu aval para que Deus restaurasse, entrasse com restauração na vida dele. Muitas vezes a chave que nós queremos e que aconteça esse milagre, que as coisas acontecem nas nossas vidas, estão no poder de orar por aqueles que nos prejudicou. E batemos a nossa mente fica: não, mas eu não posso, ela fez isso, ele fez isso. Não, amado, faça isso, que quando você faz isso, você está falando: Pai, eu confio em Ti. Pai, com essa pessoa eu não vou lutar com armas carnais, mas eu me prostro diante de você. Eu me prostro diante de Ti, Pai. Entrego essa pessoa nas Suas mãos. Pai, eu não desejo o mal dela, mas eu quero, Pai, que tudo aquilo todos os planos e todos os propósitos que você tem para a vida dela, que aconteça. E no momento que nós oramos, Deus, Ele faz chegar aquilo que você ora há tantos anos e não chegou. Nós podemos aprender também com Estevão.
que a Bíblia fala que ele estava sendo machucado, apledejado. Está lá em Atos 7, a partir do 54 ao 60, você vê que ele estava sendo apledejado. Mas veja que Deus estava vendo a condição do coração dele, e ele teve o poder de olhar, e naquele momento os olhos dele, veja que a pessoa sendo apedrejado, a tendência é olhar para baixo. Mas veja, ele viu que o socorro dele estava em cima. E ele teve a oportunidade de ver o Filho de Deus de pé. E para recebê-lo, vem, filho, não desista. Não desista de crer, não desista de falar aquilo que eu coloquei dentro de você, porque o homem pode matar a carne, mas eu tenho o poder de ressuscitar. Não desista. E ele não desistiu. Veja que nós cantamos hoje que nós temos essa palavra dentro de nós, e é essa palavra, é essa força. É essa força que nos mantém de pé. E que se tira essa palavra de dentro de nós, nós não podemos resistir às investidas do inimigo, às circunstâncias diárias da nossa vida. Nós não podemos, porque nós só podemos resistir, nós só podemos aguentar firme, porque nós temos uma força, e essa força se chama a palavra, operando juntamente com o Espírito. E quando nós olhamos para a palavra, que nós vemos homem falando com Deus, assim como foi com Moisés, que interviu na destruição daquele povo que ele tanto amava. Nós podemos, é como o pastor falou, nós só podemos entender de intercessão quando nós entendermos que é mais dele e menos de mim. Quanto mais eu me diminuo, mais ele cresce. Quanto mais eu deixo de lançar mão nas armas que eu sei que está ali fácil, eu sei que eu tenho que lançar mão na palavra, que nem sempre eu vou ter aquilo rapidamente, mas eu sei que eu lançando mão na palavra, tudo que é produzido pela palavra dá resultado bons. Aleluia, amados. Por gentileza, livro de Êxodo, no 32, a partir do 11 até o 14, por gentileza, para que possamos ler. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Moisés falando com Deus.
Mas sabe por que ele estava falando assim? Porque ele tinha sobre ele o Espírito da graça e o Espírito de súplica, o Espírito de compaixão, o Espírito de amor. Aquele amor fazia com que ele se pusesse diante de Deus com essa intrepidez, mesmo o povo não merecendo. Tende piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. O que podemos entender, lembra-te, veja, ele fez até com que ele pensasse que Deus era esquecido, que Deus sofria de amnésia, mas ele lembrou. Olha que atrevido, que intrépido, que ousado. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Isso ele lembrando Deus das promessas que ele tinha falado a Abraão. Ou seja, se o Senhor falou isso, o que vão falar da sua palavra? O que vão falar do Senhor? Amados, uma coisa eu quero trazer para você nesta noite, e para mim também, que nunca falte dentro de mim e que nunca falte dentro de nós este amor que é sempre derramado. E esse amor que é sempre derramado é para um propósito. É um propósito de ver além da circunstância. Veja que um atalaia, espiritualmente falando, ele não trabalha de baixo para cima, mas ele trabalha de cima para baixo. Entendeu? Na nossa condição, quando nós nos colocamos diante de Deus, Deus ele pode nos dar a visão de águia para que nós possamos ver todas as estratégias de Satanás e nós possamos, através desse espírito de graça, esse espírito de súplica, destruir completamente todas as artimanhas de Satanás que quer vir contra a nossa família, contra a nossa nação, contra as pessoas. Nós podemos ver, porque nesse momento nós nos colocamos nos lugares altos. Ou seja, entendemos que já estamos nos lugares altos juntamente com Ele, nos lugares celestiais, e nós podemos interceder e clamar ao Senhor. Veja que nada acontece na terra, a Bíblia diz que nada acontece na terra sem os profetas de Deus serem avisados. Muitas vezes você tem um sonho, muitas vezes você tem uma inclinação por dentro, uma intuição, mas simplesmente nós não gastamos tempo naquela intuição porque nós não podemos ver. Mas se no momento daquela intuição nós buscasse aquele que está dentro de nós, aquele amigo que conhece as profundezas e as profundidades do coração de Deus, nós seríamos mais sérios com as coisas de Deus. Há uma terra que está clamando, amado.
E quando nós falamos em intercessão, muitas vezes nós não intercedemos porque na minha casa eu tenho comida. Na minha casa eu tenho roupa, tenho tudo. Mas veja que esse presente da salvação que nós recebemos, esse é o único presente que nós temos o dever de compartilhar. E há várias maneiras de se compartilhar esse presente, é falando, é ofertando em missões, é se colocando na brecha, é intercedendo. E quando eu intercedo, eu estou promovendo no reino dos céus livramento, eu estou designando para que os anjos vá e faça aquilo que eu não posso fazer. Para que os anjos vá e possa libertar aquele cativo por dentro das cadeias infernais. Veja que a Bíblia fala que quando Estevão, estava sendo apedrejado, veja que Saulo, estava fazendo parte desse massacre. Mas ali, estava diante de Deus uma intercessão. Não impute a eles. E Saulo foi alcançado por essa intercessão. Não impute a ele. Ou seja, eles não sabem o que fazem. Muitas vezes a nossa intercessão, a nossa inclinação por dentro, vamos livrar muitos traficantes de morrer nas suas tarefas. Vamos fazer com que chegue até eles, ou eles, esse presente compartilhado que é a salvação. Esse presente, ele pode chegar de qualquer maneira ou de qualquer jeito, como foi com Paulo e Silas, que estavam presos. E esse presente, ele chegou na família de Cornélio. É isso? Paulo estava preso com Silas, eles poderiam muito bem questionar Deus, eles sendo ministro de Deus, eles foram presos. Eles foram presos por simplesmente estar falando essa verdade, mas não de qualquer forma, com intrepidez e com a ousadia que ela merece ser falada. Porque quando nós falamos dessa palavra, nós temos que lembrar que alguém pagou um preço. Alguém pagou um preço para que eu e você vivêssemos livre do fogo do inferno. E Ele nos dá essa possibilidade nesta noite. Não somente de sermos fonte, mas de sermos rios. Rios que fluem para todos os lados. Rios que não faz acepções de pessoas. Rios que vão saciar a sede dos sedentos. Há um mundo que clama, há uma terra que geme, e a Igreja de Cristo tem essas águas da salvação,
essas palavras de vida, essas palavras de conforto, essas palavras de amor, essas palavras de libertação, de restauração, essa palavra que levanta o homem por dentro. Essa palavra que faz um escravo de filho. Antes escravo, hoje filhos. Antes escravo, hoje filhos. E quando eu falo escravo, eu estou falando de escravo em várias situações. Escravo da mentira, escravo da enfermidade. Escravo da dúvida, da impaciência, da ignorância. Escravo da boca nervosa, come. Escravo, escravidão. Ei, mas a Bíblia diz que quando Ele nos libertou e do império das trevas, onde tudo isso era normal, era natural, Ele nos colocou no reino do Filho do amor dele, que é um lugar de equilíbrio. Há um lugar onde as coisas não acontecem pela força do nosso braço, mas é pela força de dentro, é pela força do Espírito. Que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. É pelo comando do Espírito que está dentro de mim e dentro de você que as coisas acontecem. E nós vamos ter nessa noite essa oportunidade de interceder juntamente com o nosso pastor, com essa convicção. Com essa convicção que somos frutos de uma intercessão de Jesus Cristo, que está lá em João 17:20. Nós cremos nessa palavra que foi profetizada por Jesus Cristo lá. Ou seja, minha oração não é apenas por eles, rogo também também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. A nossa intercessão, ela pode alcançar até pessoas que ainda nem nasceram. Então, é só para que possamos entender a responsabilidade que nós temos de fazer algo com Deus, juntamente com Ele, porque a palavra Ele já nos deu, o amor é derramado, o Espírito está dentro, então vamos fruir nessa intercessão através do nosso pastor, por gentileza, com toda intensidade, amém?